vamos fazer alguns comentários gerais sobre o sistema. Nós vamos tentar sermos um pouco mais objetivos nessa apresentação, porque nós vamos falar de diferentes coisas nessa palestra inicial, mas durante o evento vocês terão a oportunidade de discutir várias coisas que vão ser feitas introdutoriamente. Não vou tomar o tempo seus com equação, tem vários colegas meus que vão usar as equações, eu vou apenas ficar na parte mais genérica do sistema. Então eu começo falando sobre um apanhado geral do BR-CORT. Eu vou falar rapidamente sobre os sistemas de exigências nutricionais, sobre os bancos de dados, os capítulos, algumas coisas de requerimentos de energia, proteína e minerais, alguns resultados práticos de experimentação, alguma consideração econômica e vou fazer um fechamento geral aí dentro de um tempo, eu espero não ultrapassar o limite que foi designado. Bom, quando a gente começa a falar sobre exigências nutricionais no Brasil, a gente já começa, todo mundo já pensa no NRC, certo? Então ele aparece aí em primeiro lugar, felizmente também está bastante atualizado, publicado recentemente, e ele foi a base do sistema brasileiro, da pecuária de corte brasileira por muitos anos, até surgirem outras alternativas. A gente não acha que ele é descartado e nem isso depende do foco de cada um se usa ou não usa. Eu vou tentar, obviamente, mostrar algumas diferenças ou algumas coisas importantes no nosso sistema. Existe aí o sistema britânico, existe o sistema francês, o sistema australiano e vários outros, e a gente não tem muito acesso por causa das línguas. Existem diferentes sistemas no mundo, talvez mais de 10 ou 20 ou mais do que isso, mas nós vamos chegar aqui ao sistema, ao Brasil. Eu fui pegar essa imagem aí de duas picanhas, certo? Isso aqui representando o zebuíno, e essa aqui representando os cruzamentos, ou angus, ou cruzados de angus, ou wagyu, ou similares, certo? Pra gente olhando, todo mundo e olha isso e pensa em primeiro lugar, esse tipo de animal tem um requerimento maior do que esse, obviamente em termos de energia. Isso é indiscutível, certo? Quando a gente vai fazer contas, se a gente não tomar cuidado, a gente não acha essa diferença nas contas, depende da interpretação que se faz a respeito das contas. Mas é óbvio que os animais criados são um pouco diferentes dos animais que são desenvolvidos outros sistemas. E ainda fazendo uma colocação sobre o Brasil, sobre os alimentos que são usados no Brasil, que são bastante diferentes, peculiares do Brasil. Braquiária não tem em qualquer lugar que se acha braquiária ou pânicos. Assim como cana-de-açúcar não são todos os lugares que tem. E os subprodutos ou os coprodutos são enormes no Brasil. Isso, por um lado, facilita a pecuária, mas por outro lado, dificulta o conhecimento de alimentos como um todo. Vou me ater 2 ou 3 minutos sobre essa história. Embora nós do Brasil não gostamos muito de história, não sei porquê, talvez porque o pessoal das humanas é um pouco diferente do nosso. A gente nas agrárias é considerado totalmente diferente do pessoal das humanas, por isso que talvez a gente não goste muito de história, mas a história em alguns momentos é importante a gente reviver, recordar e ver por que as coisas caminham de um lado e não de outro. Eu começaria em 1995. Em 1995 houve um simpósio aqui no Brasil, em Viçosa, de exigências nutricionais, um simpósio internacional. Eu tive a oportunidade de participar desse simpósio. Eu tinha somente 10 anos de doutorado naquela época. Na nossa época, 10 anos de doutorado era o tempo para iniciar a produção científica. Hoje, talvez seja esse tempo possa ser reduzido para 10 meses ou 10 dias, sei lá, uma coisa assim, em função do avanço do conhecimento científico que a gente tem ao longo do tempo. Mas gostaria ainda de ressaltar que a pesquisa brasileira nesse campo de exigências nutricionais iniciou no final da década de 70, pelo meio da década de 70, com 2 pesquisadores específicos, o professor Celso Boim em Piracicaba e o professor José Fernando Coelho da Silva em Viçosa. Posteriormente, o professor Carlos Augusto Fontes também entrou mais ou menos nessa época, um pouco depois. E nesse evento, em 1995, o objetivo dele era tentar fazer um comitê. Mas, realmente, pelo andamento das discussões, isso não foi possível na época.
E a partir daí a gente começou a pensar se a gente desenvolvesse alguma coisa, talvez a gente pudesse agregar mais ao Brasil. E assim nasceu em 2006 o primeiro BR Corte, uma publicação muito modesta, certo? Uma publicação com um pequeno número de animais. Não existe nessa publicação, assim como as pessoas entendem, não existe nenhum dado antigo nessa publicação aqui. Os trabalhos já são recentes, já são de animais Nelore, já de uma eficiência ou de uma composição corporal muito boa. Então esses animais aqui não são desse aqui, esses dados aqui praticamente todos ficaram perdidos no tempo por diversas razões, inclusive pelas técnicas que foram usadas. Então a partir daí, essa publicação, nós sabíamos na época que isso iria ser apenas um pontapé inicial e foi avançando para 2010, onde houve a segunda apresentação, a segunda edição, já um pouco mais robusta, o maior número de animais. E daí, quando a gente termina qualquer apresentação, assim como hoje, a gente fica pensando que vai ser do amanhã, certo? Então, em 2010, nós tínhamos absoluta certeza de que havia necessidade de inclusão de várias coisas, assim como hoje nós temos absoluta certeza e nós precisamos de incluir mais informações no nosso padrão nutricional, certo? Então, chegamos aqui em 2016, um número de animais não muito grande, não muito pequeno. Esse número de informações, vocês não fiquem muito preocupados, porque eu conheço experimentos que tem 100 mil animais, 150 mil animais, mas o rigor científico desses experimentos é mínimo. E quando você trabalha com menos animais, você consegue ter um rigor científico máximo. Isso facilita muito a repetibilidade das informações. Se monta a base do sistema. Nós criamos sempre que possível dados individuais para montar as equações ou os nossos modelos. A partir daí, nós usamos a meta-análise, tirando principalmente efeito de estudo, e é um efeito enorme, certo? E de grupos genéticos, etc. Depois da meta-análise, a gente vai para a validação. Para a validação, nós temos uma dificuldade numérica de informações. Muitas vezes a gente usa, ou está usando, nessa edição de 2016, a validação com médias de experimentos. Essa validação de médias ela é complicadíssima, porque se as médias não representarem o banco de dados que você está trabalhando, ela não se aplica, certo? Então, na hora de validar, você tem que ter cuidado. Mas, o desenvolvimento dessa validação cruzada, cross-validation, e é uma ferramenta que tem sido muito utilizada, principalmente para banco de dados com pequeno número de observações, ela também nos permite uma certa garantia, recomendar uma equação baseada nesse sistema, e na realidade ele é um sistema que fica brincando com informações aí, tira e põe todas as informações no modelo matemático e aí constrói um modelo melhor que ele acha, certo? Nós, ainda de vez em quando, pegamos essa validação cruzada e ainda jogamos no mês, aí é o sistema que a gente tem mais usado, e é o sistema lá do TZNM, né, do Luiz, e é o mês. E, após isso, a gente tem feito experimentos de desempenho para validar ou checar nossas informações. Gostaria de ressaltar nesse momento e a gente não baseia nenhuma informação de sistema nenhum no mundo, é baseado em experimentação prática. Mas a experimentação prática nos dá a garantia de que as informações que a gente está usando estão corretas. Porque se a informação prática te dá um valor menor do que a tabela sugere, isso significa que a tabela tem uma margem de segurança muito boa. Então é isso que a gente trabalha na informação prática. A informação prática nos dá um suporte para a gente poder recomendar com certeza aquilo que nós falamos. Bom, o sistema está baseado em confinamento ou em pastagem, são dois sistemas, não há muita diferença no tipo de animal, apenas esses animais ganham menos peso, obviamente eles têm uma composição corporal diferente desses e ganham mais peso. O sistema até 2010 usava o zebuíno e o cruzado. O cruzado basicamente é Angus Nelore. Existe cimental, existe outros, mas a maior base é Angus Nelore, nesses cruzados de corte. E nessa versão agora incluiu-se o cruzado de leite.
A gente precisa de entender cruzado de leite. Cruzado de leite é um negócio complexo, ninguém sabe cruzado de leite. Do 3/8 de um lado para o 3/8 do outro, ou 7/8 do outro, tudo cruzado de leite. Ou a raça holandesa, dentro do processo, ele vira cruzado de leite, porque realmente a raça holandesa tem uma particularidade enorme em termos de composição corporal e também de consumo. Isso, então, nos diferencia o banco de dados em 3 categorias. Nós usamos quase a totalidade das informações com abate comparativo. Mas, nessa edição, o pessoal da UFMG, representado pela Ana Luísa, foi convidado para apresentar dados da respirometria, dados de exigência baseados em câmaras respirométricas, é uma alternativa e muito usada principalmente para fêmeas. Bom, o que o sistema vai acontecer nesse sistema? Algumas modificações pontuais. Nós tentamos incluir dietas ricas em concentrado. Essa é a coisa mais difícil que tem no Brasil, porque a gente não sabe qual é o grau de compensação ou de ganho compensatório tem esses animais. Geralmente eles são animais mais velhos, têm um compensatório enorme, isso faz com que muitas vezes os resultados, principalmente de consumo, sejam um pouco estranhos. A síntese de proteína microbiana, nós desenvolvemos nesses 2 ou 3 anos, já estamos na terceira equação, a gente não sabe nem qual elas representa, mas nós estamos na terceira, nós já passamos por uma tentativa de uma equação mais genérica, voltamos à simplificação do processo, mas essas simplificações são fáceis. Em termos de elementos de proteína e de minerais, está onde vão haver as maiores modificações. Eu estou dizendo modificações em relação ao BR-COST 2010, eu não estou me referindo ao NRC 2016, estou referindo ao BR-COST 2010. Se algumas pessoas usam o de 2010, elas vão ver e vai estar um pouco diferente em 2016. Incluímos aqui um capítulo de exigências de gestação e um capítulo e foi remodelado de vacas zebuínas, especificamente Nelore, em lactação e seus bezerros juntamente. As universidades, na abertura lá, foi colocado o nome de Viçosa. Viçosa não é dono do BR-COST, certo? O BR-COST hoje tem várias instituições envolvidas e a tendência é crescer o número de instituições se elas assim quiserem ou desejarem participar. Tem aqui na UFV, o UFMG, o UFLA de Lavras, são as federais, e tem a Federal da Bahia, e tem as estaduais da Bahia e de UESP Santa Cruz, tem a Unesp Jabuticabal e Hidracena, a Maringá, o UEM. Essas instituições, elas aparecem e elas nos cederam gentilmente dados individuais. E a gente agradece a eles e aqueles que tiverem interesse em participar do sistema podem ficar à vontade de fornecer suas informações. A gente usa todas. Se as informações forem adequadas, a gente pode usar todas. Isso constrói um banco de dados mais robusto. Eu não poderia deixar de falar sobre os animais que são usados no BR-COST, e eu chamo a atenção, essa é a fazenda, a gente tem a base lá na MAP, e usa Nelore, padrão de vacas cruzadas com CFM, basicamente touros CFM, touros precoces. Atualmente também já passou no rebanho touros colonial e da matinha, mas a predominância é CFM, cruzado nas vacas normais. Hoje o rebanho pode ser considerado média precocidade. Cruzando o Angus, já houve um tempo que a fazenda usou cimental e usou Red Angus, agora está usando a Birdim Angus, basicamente os 2 grupos de animais. Esses animais, essas fotos são do confinamento desse ano. Essa fazenda usa como critério principal o boi de 22 meses de idade, ou seja, ele passa a primeira seca desmamada na propriedade, na segunda seca vai para o confinamento, de forma que todos os animais são terminados com, no máximo, 24 meses de idade. E são animais que vieram de lá também, da própria propriedade, o Angus, Red Angus, obviamente. Esses animais Nelore também vieram lá da propriedade. E, por último, são os animais de Viçosa. Esse rebanho de Viçosa ele foi construído a partir do ano 2000, certo? O professor Mário Paulino responsável pelo setor de gado de corte. E hoje eu vou denominar, ontem eu perguntei para ele como é que chama o boi de Viçosa. O boi no Brasil tem vários nomes, certo? Tem várias classificações.
ele me disse que eu poderia chamar um boi de 9, 7. 9 arrobas na desmama, 7 arrobas no confinamento, terminação final com 13 meses no máximo. São os animais que eu teria a oportunidade de mostrar para vocês no final desse dia. Lá tem um experimento em andamento com animais dessa categoria. Quanto tempo eu tenho? Tá. Então esses são os animais, eles saem do PRIP, vêm direto e para o confinamento, eles saem em uma média de 16 arrobas e em torno de 13 meses de idade. Geralmente é o padrão que a gente tem usado. Agradecimento especial aos escritores de cada um desses capítulos, e pela ordem, e vamos começar, e o professor Matheus, e está envolvido no capítulo 1, no capítulo 10, José Augusto no capítulo 2, Schiff no capítulo 3, Edrino no capítulo 4, capítulo 5, Luiz é polivalente, ele está no capítulo 5, está no capítulo 11 também, o 6 está o Luiz Terry, o professor Terry está aí representando, vai apresentar inclusive o capítulo 6, o capítulo 6, desculpa, o capítulo de minerais, o 9. O 6 é da professora Ana Luísa, o 7 professor Marcos, o 8º é do Poliana, tá? E o 9 tá o Terry e a minerais, o 10º o Matheus, o 11º o Luiz de novo, o 12º a Laura e o Mário Chisotti. Essas pessoas estão, e eu gostaria de aproveitar um agradecimento especial a esses 3 e mais um. O Luiz foi todos eles foram meus orientados, mas o Luiz foi bolsista de pós-doc, a Poliana foi bolsista de pós-doc, hoje é professora da UFV, e a Laura atualmente é bolsista de pós-doc, mas infelizmente não é ir para São Paulo, é mudar de áreas, então ela está despedindo nesse evento e agora, a partir do próximo mês, estará lá em São Paulo. E um agradecimento especial ao Sidney Antônio Lopes, e entrou no final da prorrogação, mas quase morre do coração, porque a gente deu tanto trabalho para ele nesses 2 últimos meses, ele participou aí e não foi muito fácil, mas agradecimento especial a eles. O BR está centrado em 12 capítulos, eu vou passar bem rápido os capítulos. Primeiro, ajuste de peso corporal. Nesse capítulo, a inovação é a sugestão de retirar modelos lineares ou usar modelos não lineares para coisas que não são lineares, certo? No capítulo 2, regulação do consumo de matéria C, esse capítulo existe alguma coisa de regulação de consumo e também sobre algumas estimativas de consumo residual, e também vão ser apresentadas aqui. O capítulo 3, com proteína, degradação de proteína, síntese de proteína microbiana. Capítulo 4 vai falar da predição do valor energético dos alimentos. Especificamente nesse capítulo, há uma tentativa bastante clara de modificar a equação para predizer o valor energético da FDN. E é o grande problema em todos os sistemas do mundo, me parece, principalmente. O capítulo 5 vai falar da predição da composição corporal. Esse capítulo nós estamos bastante interessados por causa do grande trabalho e gasto de dinheiro que a gente tem com amostras pequenas. Então a gente divide essas amostras em carcaça e não carcaça. O capítulo 6 vai falar de respirometria, vem especificamente de Belo Horizonte. É muito importante para fêmeas gestantes e lactantes, onde tem os fatores de eficiência todos. E nesse capítulo, nós estamos usando desse capítulo, a base do BR-Watch, tanto a produção de metano, todos os dados de produção de metano que nós vamos apresentar posteriormente são da respirometria, e estamos também usando uma equação que foi desenvolvida lá para estimar a energia metabolizável a partir da energia digestível dos alimentos. No capítulo 7, fala sobre elementos de energia. A grande modificação desse capítulo é o peso e a maturidade. Eu vou deixar o professor Marcos, depois vai falar sobre isso para vocês. Realmente é um grande gargalo também definir qual é o peso de ovo vazio equivalente, peso e maturidade de animais. Até hoje todos nós temos alguma dúvida sobre isso. O capítulo de proteína, vão haver algumas modificações, tanto no elemento de mantença quanto de ganho, mas isso vai ser colocado posteriormente. Um capítulo sobre minerais, talvez seja o capítulo mais completo que a gente tenha sobre minerais. Nós temos informações, possivelmente o mundo tem poucas informações de minerais também, então às vezes tem alguns elementos que a gente tem boas informações. O capítulo 10 vai falar sobre os elementos nutricionais para vacas prenhes, vacas não prenhes. No 11 vão falar sobre vacas lactantes e bezerros. E por último, e no 12, sobre meio ambiente, predição da excreção de nitrogênio e fósforo. O software BR-Watch mudou de roupa, amanhã ele vai aparecer no ar, hoje ele ainda não está no ar, ele mudou de roupa, trocou inclusive a cor, e
ele vai aparecer com algumas inovações, alguns indicadores econômicos vão aparecer e assim outras inovações aí, as equações todas já estão aí do novo BR-Corte, de forma que amanhã vocês vão ter a oportunidade de visualizar essas informações. Em termos de energia, a variação é pequena, eu vou passar muito rápido sobre isso. A equação que a gente estima o ganho de peso de vazio é essa, e ela é, obviamente, eu já fiz várias simulações com a do NRC, algo em torno de 10% mais de ganho de peso por uma mesma energia retida para ganho, disponível para ganho. É isso que acontece quando a gente compara Zebu com outros sistemas aí. Então, em termos de NDT, os requerimentos são muito próximos, nós estamos usando aqui, ó, animais com ganho de meio, 1,5, 2, todas as nossas informações vão estar centradas nisso. Variações em proteína, a gente vê e variações diversas em proteína, variações em torno de 1,5% para ganhos desde 0,5% até 2%, 1,5% na base da matéria C, obviamente. Tem aí para Zebu astrado, eu vou passar e vou mostrar só um gráfico. Aconteceu BR 2010, 2016, diminuição aí de entre 100 e 160 gramas, dependendo da taxa de ganho de peso em termos de proteína. Isso vai, obviamente, representar alguma coisa econômica. Eu tenho 3 trabalhos, eu selecionei aqui, eu vou passar eles também, meu tempo não está grande. Esses trabalhos são para focar o que acontece com o requerimento de proteína. O primeiro deles aqui são animais que não são cruzados, está escrito errado ali, cruzado de leite, certo? Esses animais aqui tiveram ganho de peso de 2 quilos por dia, certo? Eles falam muito que boi de pesquisa não ganha 2 quilos, de vez em quando ganha, principalmente esses animais que vêm com ganho compensatório alto, certo? Esses que tinham alto ganho compensatório, eles ganham 2 quilos também. É só a gente arrumar animais mais velhos, a gente acha taxas de ganho de peso bem maiores. Então, ganho de peso em torno de 2, dietas com 11 a 13% de proteína, nenhum valor, nenhum efeito no desempenho. Esse trabalho aqui mais recente, mostrando dietas com 10, 12 a 14%, e animais entraram em confinamento com 7 meses de idade, 7 arrobas e em torno de 9 meses de idade, vieram direto para o confinamento. Dietas com maior nível de proteína tende a diminuir o consumo, isso em diferentes períodos, e o ganho de peso no período final não alterado em diferentes dietas, ou seja, num primeiro período e o ganho de peso aumenta com proteínas em animais mais jovens, depois o ganho de peso tende a estabilizar e no final ele fica igual, dietas com 10, 12, 14%. Esses animais aqui são contemporâneos daqueles anteriormente, foi feita em Viçosa. Esses animais ficaram na fazenda, nós trouxemos em maio de um ano. Esses animais todos eram nascidos em outubro. Em maio do outro ano, 12 meses depois, nós trouxemos os animais da fazenda para cá. Obviamente, vocês já viram, as dietas eram as mesmas e os ganhos de peso aumentaram tremendamente. Esses animais estavam sujeitos a ganho compensatório de novo e não houve nenhum efeito entre os 3 níveis de dieta. O experimento atual que nós estamos mostrando, e são animais super precoces, então aqui já descritos, e eles estão no terceiro período experimental, nós trabalhamos com 5 períodos de 28 dias, eles estão com algo de 400 quilos atualmente, e o ganho de peso são diferentes dietas, e nós vamos ter a oportunidade de ver isso mais tarde, próximo de 1,4 kg na média, animais que saíram do Lip Feed e foram direto para o confinamento, e aparentemente a gente não sabe o que vai acontecer, mas de maior nível de proteína não está trazendo nenhuma vantagem momentânea. Variações de fósforo, também as variações de fósforo, essas variações vão ser mostradas posteriormente de uma maneira clara, mas em torno de 3 gramas a menos de fósforo, eu gostaria de conclamar vocês, eu não estou quebrando, ninguém que mexe com mineral, certo? Nós não estamos nada disso, nós não estamos dizendo que não precisa de mineral, nós estamos dizendo e algumas rações já são suficientes a concentração de mineral da dieta. Colocar mais mineral, vai acontecer o quê? Apenas aumentar o preço. Se a firma baixar o preço é importante para ela, eu acho que ela vai buscar baixar o preço para vender mais. Mas existem outras pessoas que têm outra ideia e eu não vou discutir sobre essa ideia. Aí mostrando de novo, ganhando de meio até 2 quilos, qual é a diferença em gramas de fósforo por dia? O estudo 5 com minerais, a presença ou não, a suplementação ou não de cálcio e fósforo, macro e microminerais, efeito no ganho de peso nenhum, certo? O experimento da Laura, certo? Com animais super precoces, e é onde todo mundo fala que tem um requerimento maior, a gente não observou isso. E o último resultado experimental é do Diego, que está aqui presente,
Esse é um experimento detalhado, ele foi feito nos Estados Unidos, as análises. O pessoal fala o Brasil não é muito bom de fazer análise mineral, não. Nós mandamos amostras todas para os Estados Unidos, então essas análises são todas lá, foram feitas todas lá. E, de novo, com ou sem mineral, ganho de peso, eficiência alimentar, não tem nenhum problema. E, por último, a consideração econômica, isso representa 130 gramas de proteína a menos por dia, ou 157. Se a gente colocar isso em termos de farelo de soja, em termos de uma média de 96 dias de confinamento, isso vai dar algo em torno de 130 a 150 milhões de economia por ano. Portanto, eu acho que o sistema vale mais do que se pensa, certo? Se a gente pode fazer uma economia dessa, e estou considerando 4 milhões de animais confinados apenas, não estou considerando nenhum outro animal, nem esses animais que são terminados no semi-confinamento a pasto. Se a gente fizer isso, por exemplo, para ganho de 1 quilo, de 2 quilos, é óbvio, o ganho de 2 quilos, a economia vai ser maior. Se a gente fizer isso também para animal castrado inteiro, e não importa bem. E por último, o fósforo, 3 gramas a menos de fósforo, quanto isso representa de fosfato de cálcio no confinamento, quanto isso representa de economia de dinheiro, além, obviamente, de reservas de mineral e fósforo, é um problema. Em torno de mais 10 milhões aí, e seria o que a gente acredita que aconteceu nesse prazo aí, nesse tempo todo. Cada um de vocês pode decidir o que vocês usam. O BR-Corte, ele é muito sociável. Como considerações finais, eu faço a primeira. Nenhum sistema de exigência nutricional do mundo é perfeito. Acreditem nisso piamente. Todos eles têm suas vantagens e seus problemas, de forma que, situando o BR-Corte dentro dessa questão, nós temos como grande vantagem a simplicidade do processo, certo? A outra vantagem, o software é muito amigável, nós vamos falar sobre ele posteriormente, e a gente também mostra todas as equações que nós usamos, tem o exemplo e o programa mostra como se calcula. Se alguém tiver alguma dúvida, ela sempre está lá. E eu gostaria de falar, vocês têm algumas pessoas de fora aqui, não tentem, tem uma tal de tabela lá, o Luiz conhece, da tabela 20.1 do NRC da página 398. É a tabela mais polêmica e tem, os animais da tabela são animais de maturidade diferente dos nossos. Se a gente pegar um animal de 400 e na tabela lá do Angus, lá, comparar com o Nelore, e vai ser covardia, não vai ter sentido. Então, para comparar essa tabela, a gente tem que ter uma boa dosagem, uma boa experiência, um bom manejo de cálculo. E, por último, aí, então, eu agradeço novamente os órgãos financiadores e a toda a equipe que esteve reunida por alguns momentos. Muito obrigado. Não haverá nessa apresentação perguntas, mas eu estarei presente na próxima mesa de painel. Se houver alguma pergunta para mim, ela pode ser dirigida. E durante o evento também, esses capítulos vão passar aí normalmente. Muito obrigado a todos.